Você já deixou de falar alguma coisa por medo de estar errada? Aqui na clínica eu sempre recebo isso com muita frequência. Muitas mulheres deixam de se posicionar, de falar o que pensa, de se expressar por medo de estarem erradas. Aqui, nesse vídeo, nós vamos falar exclusivamente do julgamento, mas não daquele que você teme do outro, mas sim do seu. O medo do seu julgamento. Porque veja, a partir do momento que você considera esses dois erros aqui, né? Deixar de falar e partir do princípio que você está errada. Nós estamos falando do seu próprio julgamento sobre você e sobre as coisas que você pensa. Mas tá, vamos por partes. Vamos começar então pelo deixar de falar. Primeira coisa, vale muito a pena refletir por que você deixa de falar. É timidez? É vergonha? É medo do que o outro vai pensar? Você já adotou aí a verdade de que você não sabe o que você está falando, de que a sua opinião não vale? É muito importante você entender o que está acontecendo para você deixar de se expressar. E claro, o que tem sustentado isso, né? O que está por trás disso. Quando nós falamos do deixar de se expressar, nós estamos falando sim de alguns medos, algumas inseguranças, alguma coisa que faz com que você deixe de falar. Muitas vezes a gente parte do princípio assim, a gente se conta essa história, né? A gente se conta a história de, eu não vou colocar a minha opinião porque eu não quero brigar. Eu não vou colocar a minha opinião porque eu não quero me estressar. Isso é o que a gente conta para nós mesmas. Mas no fundo, o que baseia isso? De onde você tirou isso? Será que você não confia naquilo que você tem a dizer? Será que você tem dificuldade de argumentar e você se protege através disso? Porque vamos lá, sinceramente, realmente, da onde que expressar a sua opinião é briga, né? Não dá pra você partir que isso é uma verdade absoluta. Você falar assim, eu prefiro pizza do que hambúrguer, por exemplo, você dar a sua preferência não significa que isso vai gerar uma discussão, entende? Então, assim, talvez você tenha colocado esse modo de proteção, né? Eu não quero desarmonia, eu não quero briga, e no fim das contas essa é a historinha que você conta pra você mesmo para deixar de se expressar, para proteger muito provavelmente aquilo que está por trás. Timidez, medo, insegurança, incapacidade, mas incapacidade no sentido de você perceber que você... Perceber não, né? Acreditar que você não pode ou que você não tem autoridade suficiente para falar sobre aquilo. Então, vale a pena refletir um pouquinho sobre o porquê que você deixa de falar. E logo mais a gente já vai falar como lidar com tudo isso, tá? Sobre o segundo erro, que é você partir do princípio que você sempre está errada, tá? Quando a gente pensa sobre isso, nós estamos falando da autocrítica, dos ataques que o seu crítico faz para você, dizendo que você não sabe falar, ou que você não sabe se expressar, ou que você não tem intelectual para aquela discussão. E às vezes você recebe tantos ataques desse seu próprio crítico que você acaba obedecendo aquilo que ele fala. Então, se ele fala assim, você não sabe o que está falando, você vai falar, tá bom. Naquela tentativa dele calar a boca logo. Só que a questão que fica é, será? Será que é realmente isso? Será que o seu crítico ele tem razão? Ou será que é medo? Ou será que é defesa, né? Será que é assim, eu não quero lidar com isso, então eu me defendo. Eu não quero lidar com isso, então eu aceito as minhas próprias críticas. Olha só que coisa mais interessante. Você, a partir do princípio que você está errada, você está ali fazendo o seu próprio auto-julgamento, a sua própria autopunição. E a sua punição é deixar de falar. Por que isso é uma punição? Cara, porque isso tem muitas consequências ruins. Muitas consequências ruins. Você aumenta seu nível de ansiedade, você aumenta ali a tristeza, a sua autoestima vai pro chão, porque você acaba se desvalorizando tanto, que, enfim, vai tudo virando um efeito bola de neve simplesmente pelo fato de você não expressar. Quando eu falo expressar e dar a sua opinião, não é nem questão de política e qual é a sua opinião de coisas assim que são super polêmicas. Não, às vezes eu não gosto quando você fala assim comigo. Eu me sinto triste quando você fala assim comigo. Às vezes, dar a nossa opinião é expressar como nós nos sentimos, certo? O medo de estar errado é o inimigo das nossas decisões.
isso vira tanto um efeito bola de neve que a gente acaba parando de decidir algumas coisas muito importantes. Parar de decidir, eu não sei bem se é isso, mas a gente, ao deixar de escolher, ao deixar de decidir, nós já estamos decidindo. Então eu olho para aquilo lá e falo, cara, isso aqui, eu não sei fazer isso daqui. Aí você vai lá e não faz, não tenta. Reforça aquilo que você acredita sobre você mesma. Reforça a sua insegurança. Percebe? Então, assim, o medo de errar, ele tá tão enraizado como uma tentativa de ser perfeito. Eu preciso ser perfeito, eu não posso errar de jeito nenhum, porque isso vem com muita dor e sofrimento. Então, eu faço o quê? Evito errar a todo custo. Tudo bem você evitar errar, o problema é a dor que causa quando você erra. Você não leva o erro como apenas um erro, talvez você esteja levando o erro como uma derrota. Então, eu errei tal coisa, eu já me sinto a pessoa mais derrotada do mundo. E isso impede nas suas decisões. Isso contribui para que você faça decisões erradas muitas vezes. Como é que tá o teu relacionamento hoje? Como é que tá o teu trabalho hoje? Como é que tá a tua vida pessoal hoje? Quais são as decisões que você deixou de tomar ou que você tomou que contribuiu para como estão as coisas hoje? Agora vamos falar sobre como lidar com tudo isso. Se você está se conectando com esse vídeo, deixa um gostei aqui, assim eu vou entender que você está acompanhando. Combinado? Então tá. Quando a gente fala de lidar com tudo isso, com se expressar, com partir do princípio que você sempre está errada, nós estamos falando do seu diálogo interno, do seu auto-julgamento e como isso influencia no abrir a boca e falar. Ou seja, se eu julgo que eu estou errada, por que eu vou abrir a boca e falar? Então, né? Vamos começar por aí. Vamos falar sobre sentimentos e emoções. Primeiro passo, muito importante aqui, observe como você está se sentindo naquela situação. Tem algumas situações que despertam em você mais raiva, tem algumas situações que despertam em você mais curiosidade e tem aquelas que despertam em você desejo de falar. Cara, eu queria falar, eu queria me posicionar, eu queria. Perceba o que está acontecendo ali dentro de você. Ou seja, aumente o nível de consciência sobre o seu estado emocional e perceba se você consegue lidar e gerenciar aquela emoção naquele momento. Segundo passo, é importantíssimo que você perceba o seu diálogo interno diante daquela situação. Você está ali, eu quero falar, eu quero me expressar, mas será que teu crítico entrou em ação? Falando junto com você que você pode estar errada? Que você está errada? Então, perceba quando que o crítico ele começa a te atacar. Se nessas situações que você quer se expressar, ele vem à tona e acaba dominando tudo e pegando a situação para ele. Recapitulando então, para que você lide com isso, é muito importante essa mudança de olhar. Então, ao invés de você estar focada sempre no externo, no que está acontecendo, nas pessoas, o que elas estão falando, naquela discussão que está acontecendo, volta o olhar para você, tá? Volta o olhar para você. Olhe para dentro. E é esse o ponto mais importante. O que está acontecendo com você naquela situação? Como você se sente diante daquela situação? E isso vai ser a bússola para você agir. A forma como você se sente é a bússola que diz se você vai fugir ou se você vai reagir, se expressar e se comunicar naquela situação. E lembre-se, comece a treinar em pequenas ações do teu dia a dia. Comece a treinar em casa, no trabalho. Às vezes você tem uma super opinião, mas você tem receio de falar lá no teu trabalho. Comece aos poucos, treine, perceba como você se sente diante daquilo. É isso que vai mudar, é isso que vai direcionar, tá certo? É isso, galera. Se inscreve no canal e até! Beijo!